Olá para todos, vamos iniciar mais um Agrotalk, o podcast agro da Climatempo. Hoje vamos falar sobre a agricultura que começa no solo, né? Então, para falar um pouco sobre esses nutrientes, manejo correto de solo, insumos agrícolas, contextualizando sobre a importância do solo na agricultura brasileira, eu convidei hoje para o Agrotalk o Laércio Sola, gerente-geral da Viter. Laércio vai contar um pouco para a gente sobre quais nutrientes são importantes para o solo e para a produção agrícola, para o produtor iniciar essa produção. Olá, Laércio, tudo bem? É um prazer receber você no Agrotalk. Boa tarde, Ângela. É um grande prazer falar com vocês, estar mais uma vez aí com vocês, comentando sobre a importância que a gente tem que cuidar desse setor agrícola brasileiro maravilhoso. Laércio, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouco sobre a sua formação e como que você desenvolveu sua carreira na cadeia do agronegócio. Perfeito. Começando lá atrás, né? Eu sempre trabalhei na área de planejamento. Comecei na área de agroquímicos, lá na BASF, e quando eu vim da Alemanha, eu trabalhava na Alemanha em grandes projetos de empresas de engenharia, da Siemens, e aí eu vim para o Brasil e tive essa grande satisfação de entrar na BASF e fiz toda a parte do planejamento e as sinergias naquela época de consolidação das empresas, que era a Shell e também a Cianamid. E aí, passados os anos, entendendo, e foi aí que eu tive a primeira imersão dentro do mundo agrícola, desenvolvimento, toda a abertura do Brasil, do grande Brasil, que a gente estava ainda naquela época desenvolvendo a cidade que chamava Mimoso do Oeste, que não era nem Luiz Eduardo Magalhães o nome da cidade, ainda lá em Barreiras. Então eu comecei a fazer todo esse planejamento de abertura dessas áreas, e depois eu mudei um pouco de carreira, eu fui trabalhar com minérios, né, na parte de mineração, principalmente de carbonatos, e aí que se encaixa as duas coisas, né? Eu venho para a Votorantim há 6 anos atrás, com a entrada da diversificação, maximizar a diversificação, já que a Votorantim Cimentos é uma companhia bastante diversa, então eu entro nesse negócio com o desenvolvimento do portfólio da construção civil e dos cimentos, e agora nesses últimos, vamos chamar de 4 safras, para a gente falar no mundo agrícola, essas últimas 4 safras à frente do negócio de insumos agrícolas da Votorantim, muito conhecido por ter o Calcário Itaú aí, que é o grande líder do mercado, referência tanto em volume, em geografia. Nós temos o maior número de fábricas instaladas em todas as regiões do Brasil, então eu consegui juntar tudo, né? A minha experiência que eu tive de desenvolvimento de projetos, com a experiência que eu adquiri nos meus 2 anos e meio de agrobusiness lá atrás, e vindo nesses anos, sempre há mais de 20 anos no mercado de minérios para as indústrias, e uma das indústrias é o agronegócio, a nutrição animal, eu entro encabeçando esse projeto, dirigindo junto com a equipe da Votorantim a intensificação e dar o maior foco, onde eles falaram, respondendo numa discussão estratégica, o que a gente pode mais, né? A gente pode mais, através da agricultura, focar nesse setor, e a gente veio crescendo numa primeira onda, ganhando valor agronômico com a parte de calcários, e aí a gente entra em óxidos, e agora a gente vai para as misturas de cálcio, magnésio e enxofre. Então, com isso, que a gente chama, né, para que seu solo poder mais, a gente deixa de falar um pouco do que a gente dizia sobre o portfólio que nós tínhamos e falar mais próximo do agricultor. Então, para a gente falar de vida na terra, por isso tem o nome Viter, foi essa unidade de negócios criada, essa nova marca criada para a gente falar da vida dos solos, a vida na terra, e também falar sobre o potencial agronômico da vida das lavouras. Então é um projeto bastante gratificante que a gente está construindo nesses últimos 3 anos, e agora a gente tem essa nova identidade para a gente buscar o que o agronegócio pede, né, que é seu solo poder mais, como fazer mais de forma responsável. Então, foi aí que a gente entrou e a gente identificou todo o potencial, e para a gente se aproximar mais do agricultor, do produtor rural, da comunidade agronômica, a gente vem com essa nova marca para se aproximar ainda mais. Então, é uma grande satisfação, como eu disse, estar à frente desse projeto, com toda a equipe da Votorantim Cimentos, e está tendo uma grande aceitação no mercado pela referência dos produtos que nós já fazemos. Como eu disse, tem mais de 25 anos nesse setor,
e a gente tem, por exemplo, a linha de óxidos e hidróxidos, que já está há 5 anos com experimentos agronômicos, dando grandes respostas em alguns setores, como citricultura, a parte de sementes de soja, entrando agora na parte de cafés. Então, a gente está tendo grandes respostas agronômicas. Então, para isso, a gente sabe que a gente quer se aproximar do mercado, ser reconhecido e falar mais a linguagem, o sotaque do agronegócio. A grande chave que a gente enxerga como potencial da Votorantim Cimentos, através da marca Viter se aproximando, por que isso? A gente está falando de agro, o agro pode mais, ele será mais forte, não para o mercado brasileiro somente, mas para o mercado responsável de alimentos global. Então, é muito importante nesse momento que está passando, estamos chegando aí, estamos aprendendo muito, estamos desenvolvendo muita coisa de forma diferente, mas de uma forma muito mais rápida, simples, digital, conectada, e dessa forma a gente sabe que esse projeto pode fazer de forma muito mais responsável para a sociedade, fazer a sociedade poder mais, fazer os solos poderem mais e fazer os nossos recursos minerais também poderem mais, de uma forma muito bacana, né? Então é muita gratificação trabalhar com isso nesse momento. Nós vamos falar de tecnologia um pouco mais adiante, mas eu queria falar sobre a importância do solo brasileiro, porque a gente sabe que no Brasil a gente possui solos diferenciados, alguns com níveis de acidez mais altos do que outras localidades brasileiras. A gente observa também que há disponibilidade ou falta de nutrientes nesse solo, dependendo, né, da região, do tipo de adubação, do tipo de trabalho que existe naquele solo. Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre esses tipos de solos que vocês já observaram pelo país e o que o produtor precisa saber antes de iniciar uma produção agrícola. Perfeito. Como você disse, né, o Brasil é um país continental e ele tem a tecnologia disponível hoje no portfólio nosso de mercado para diferentes situações. Vamos falar, os solos ricos aqui do estado de São Paulo, Paraná, quer dizer, o desafio de tecnologia é produzir mais já nas áreas abertas e a gente tem esse grande desafio de produzir mais por hectare e por metro quadrado. Existe o outro Brasil, que é a segunda geração e agora a última geração agrícola, que são as novas fronteiras agrícolas, que é o nosso cerradão, lindo, maravilhoso, mas muito desafiador na parte de solos. Solos arenosos, como você mesmo comentou, existe uma necessidade de formação para ele ser nutricional, desde a correção do pH. Então, o que a gente pode fazer na agricultura? A gente precisa de topografia de solos, a gente precisa de clima, a gente precisa de água. Tudo isso a gente tem muito bem distribuído no Brasil, principalmente nas zonas novas agrícolas brasileiras do centro do Brasil e o norte brasileiro. Mas, por outro lado, tem um grande desafio. Primeiro, para a gente não adianta só nutrir esse solo, mas tem que nutrir de uma forma correta. Então, existe todo um preparo. Esse preparo começa em acertar o pH do solo, esse solo ácido, acertar o pH, porque tudo que a gente coloca no solo, a gente espera que esse solo bem distribuído, esse material, ele consiga também fazer toda a absorção pela planta, ou máxima absorção pela planta, que também não adianta a gente colocar nutrientes no solo que não está devidamente preparado, que isso será lixiviado, isso será perdido. E é um grande investimento. Então, eu acho que o mais importante não é o quanto que a gente põe no prato de comida, mas é o quanto que a gente se alimenta, e a tecnologia é assim, quanto que a gente se alimenta, e do que a gente se alimenta, o quanto que a gente absorve. Então, se a gente traçar esse paralelo com nós, seres humanos, quer dizer, a parte de plantio, de solos, a gente tem que ter o mesmo comportamento de vida, né? A vida da lavoura e a vida do solo, então a gente tem que importar o quanto que pode ser o potencial de absorção desses nutrientes, que é o grande desafio tecnológico. Então a gente olha o portfólio e o setor, o segmento, para cada segmento agrícola, qual que é o momento? É um momento de reforma de pastagem, então precisa desse tipo de solução para fazer esse desenvolvimento desse capim, né, para fazer esse desenvolvimento e a recuperação desse pasto. Ali em citros, o que é? É uma reforma de pomar, aonde a gente tem que acelerar os primeiros
2, 3 anos para 18 meses, 2 anos, começar essa planta a ser produtiva com adensamento. Então, aí a proposta é muito mais de velocidade. Então, a gente entende que a gente usa a tecnologia sobre o propósito do que cada lavoura, cada momento na agricultura daquele setor está pedindo, qual que é o propósito. Então, o propósito é a gente trabalhar como eu preciso renovar, eu preciso acelerar, eu preciso optimizar, eu preciso proteger. Então, dessa forma, a gente desenvolveu um portfólio de tecnologia mais focado nas necessidades agronômicas de cada momento do produtor rural, daquele comportamento, daquela lavoura, para aquele setor, para aquela geografia. Então, a gente começa a trabalhar com tudo isso. E de uma forma muito sustentável, porque nossos produtos são à base de minerais, então eles são contribuintes na neutralização, na disponibilização de nutrientes e também na forma de potencializar e acelerar o desenvolvimento dessas lavouras. Então, com isso, a gente consegue fechar um ciclo mais verde, mais responsável e buscar o máximo do potencial, que é o maior valor para o produtor rural, que são os nossos solos, né? A nossa área de desenvolvimento é muito grande. Tá, então isso quer dizer que uma boa qualidade do solo está atrelada ao potencial produtivo de uma cultura, é isso? Exato, o potencial de uma cultura esperado e como chegar até ele. Então, como é que a gente enxerga a nossa recomendação? A nossa recomendação é, primeiro, não há problema nenhum em ter um solo pobre, um solo desafiador, mas ele tem que ser, acima de tudo, conhecido. Então, você conhecendo o seu solo, o produtor rural buscando ajuda, entendimento desde as análises de solos e a pergunta qual é o potencial, o que você busca tirar desse solo, ou plantar nesse solo e o que você espera de produtividade, ou seja, mesmo sendo muito desafiador, arenoso, pobre, existem formas hoje de contribuir desde o preparo desse solo com adição de produtos para correção de pH, preparação da calagem, disponibilização para depois colocar os nutrientes, e quando a gente faz o plantio, a gente consegue potencializar ao máximo. Então, é mais importante, é que a gente brinca assim, não é problema ter um solo desafiador, é problema ter um solo desconhecido. E mesmo que seja um solo muito rico, né, o interior de São Paulo, aqui, os solos, né, muito... ele também deve ser conhecido, porque a gente entende que ali produz bem, mas qual é o potencial máximo desse solo? O potencial máximo desse solo pode ser muito mais até, a partir do momento que ele deixa de ser desconhecido e ele deverá ser conhecido e identificado as necessidades. Então, é o que a gente precisa para qual é o potencial que você busca. Sim. Você falou sobre material orgânico, tradicional. Os insumos agrícolas, eles podem auxiliar muito no desenvolvimento da produtividade, trazendo diretamente bons resultados para o produtor rural. E os insumos agrícolas, eles possibilitam o aumento dessa produtividade e a melhora na qualidade da cultura no campo, né? Então, existe aí uma necessidade de desenvolvimento também de novas tecnologias, como você mencionou. A gente observa os produtores rurais comentarem agora no campo que a preocupação deles também é com relação à certificação dos produtos que eles estão produzindo, né? Por isso, cada vez mais os insumos agrícolas vão ser importantes, né, na base do início dessa produção. Então, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre, explicasse de uma maneira bem simples o que são esses insumos agrícolas, o que é o insumo agrícola e, assim, de que maneira distinta como matéria-prima ele é bastante utilizado no campo. Perfeito. Nós temos aí na nossa família de produtos, né, dos insumos que nós contribuímos do nosso portfólio para o setor agrícola, a gente tem vamos chamar não de calcário, mas sim de calcário calcítico, dolomítico, calcário filler, então a gente trabalha as propriedades químicas de cálcio e magnésio, e também a parte das propriedades físicas, que quanto mais fino, que a gente chama de filler, ou seja, ele é muito mais refinado para ter melhor aproveitamento, tanto em velocidade de reação no solo, mas também como disponibilização de nutrientes, cálcio e magnésio, que são os essenciais para a agricultura. E agora a gente começa a avançar o portfólio
pagando desses carbonatos de cálcio, carbonatos de magnésio, a gente trabalha a linha de óxidos e hidróxidos, onde a gente faz um tratamento térmico, onde a gente, basicamente, tira um pouco do CO2, ou todo o CO2 dos carbonatos, deixando em formas de óxidos e hidróxidos, que são produtos que a gente busca reações mais rápidas ainda e maiores concentrações e, por consequência, maior disponibilização para as lavouras, para os solos, para que as lavouras possam fazer absorção desses óxidos de cálcio e magnésio e hidróxido de cálcio e magnésio, e agora estendendo ainda mais, que a gente coloca junto a parte do enxofre, que o enxofre ajuda a trabalhar junto com os calcários, né, com os carbonatos, para fazer todo o tratamento de toxicidade dos solos. Então, com isso, deixar o solo mais saudável para receber os demais nutrientes e micronutrientes, e dentro desse substrato, desse solo bem preparado, esse fertilizante que for colocado lá, ele será maior absorvido pelo maior número, por exemplo, vamos falar de sementes. Então, também para potencializar o máximo de aproveitamento e germinação das sementes colocadas no solo. Então, a gente quer contribuir para o setor agrícola da forma que colocamos produtos minerais para tirar o máximo potencial do solo, potencial máximo dos fertilizantes, potencializar o máximo de absorção dos micronutrientes e macronutrientes, potencial máximo de germinação dessas sementes, potenciar o máximo do desenvolvimento radicular das raízes mais profundas, uma vez que a gente precisa ter o trabalho nesse solo, não só na camada superficial, mas descendo até 1 metro, o máximo dessas raízes. Afinal, grandes lavouras, grandes produtividades têm raízes mais desenvolvidas, e todo esse desenvolvimento radicular é o que busca a potencialização do desenvolvimento agronômico. E a gente continua nosso desenvolvimento dos produtos agronômicos, que a gente também quer proteger ou no futuro chegar aí na parte de lavoura, da folha, e a gente também fazer a nutrição de cálcio e magnésio, principalmente óxido de cálcio e magnésio, através das folhas, que são a essência dos nossos produtos minerais. Exatamente. Você falou de calcário, e eu queria que você falasse sobre os benefícios desse mix de calcário e gesso para o solo. Perfeito. Ali, na verdade, a nossa linha Optimix, que começa com mix de calcário e gesso, que a gente lançou no Brasil, essas 3 unidades, na verdade, o que a gente quer, o propósito desse portfólio da linha Optimix é optimizar para poder mais. Então, a gente sabe que uma boa calagem é feita com cálcio, magnésio e enxofre, mas é assim, o cálcio e o magnésio estão no calcário, o silicato de cálcio e o enxofre estão por exemplo, no gesso ou numa gepsita natural, uma vez que também a gente minera gessos naturais, por ser uma mineradora. Então, com essas misturas, o que a gente busca? Optimizar, ou seja, saber que o produtor rural, principalmente o tecnificado, ele vai buscar, ele conhece, ele tem um conhecimento do desafio da calagem dele, ou seja, um produto sempre constante, com uma qualidade, uma consistência dos grandes processos industriais que essa organização traz, essa história de 100 anos de capacidade de processar minerais muito bem. Então a gente faz um produto de referência de qualidade, de constância de qualidade. E o produtor rural vai receber de uma única vez. Então, dessa forma, ele vai aplicar cálcio, magnésio e enxofre de forma constante, conhecida, controlada, e uma única simples aplicação ele vai passar, e esses 2 produtos juntos, quando chegam no solo, eles vão trabalhar juntos. O que é trabalhar junto? O produto ele ganha mais mobilidade, ele chega no solo, ele consegue se mover para as camadas profundas mais rápido. Com isso, a gente consegue preparar esse solo de uma forma mais rápida. Fora do solo, em cima do trator, do caminhão aplicador, a gente está aplicando de uma forma mais rápida, ou seja, uma única aplicação, ele faz tudo. A gente sabe que a logística do agro brasileiro, a gente tem janelas de aplicação, né? Toda hora que você aplica esse produto, depois que você cortou a cana, você tem aquela janela de aplicação. Chegou o calcário, mas o gesso não chegou, estou com o gesso, mas não tenho frete. Então, é de uma única forma, você entrega esse pacote de soluções de valor agronômico para calagens
constantes, conformes à especificação, e também que ele chegue no solo e ele entregue toda essa distribuição desses solos mais profundos, essa maior mobilidade. Então, esse é o propósito começa. Então, a linha Optimix vai ter a proposta de otimizar processos desde logística, negociação, constância de qualidade e colocar para o produtor rural a necessidade que ele precisa de uma só vez. Então, tendo bastante satisfação e reconhecimento dos produtores para quem começou os experimentos há 2 anos com a gente. Né? Sim, eu até vou querer dar alguns exemplos disso, se você tiver depois para citar para a gente, mas eu queria te falar sobre fatores determinantes da produtividade agrícola, porque dentro da produtividade agrícola a gente tem a parte da irrigação, nós temos aí tipo de solos, né, cultivares, grupos de maturação, nós temos qualidade das operações agrícolas, entra dentro desses fatores determinantes também a qualidade de adubos, inoculantes, né, bioestimulantes, mas a gente também tem um problema que é a parte da matéria orgânica do solo, plantas daninhas, pragas e doenças, e aí entra aí a variabilidade espacial de tempo e clima com relação ao solo. O produtor rural trabalha numa fábrica de céu aberto, então a condição climática é um fator muito importante para a produtividade agrícola, e eu queria saber se os produtos que vocês trabalham, como que ele importa o uso da água, o quanto o uso da água é importante para esse tipo de produto que vocês trabalham. Perfeito. O que nós falamos? Bom, nos nossos processos industriais, nós não utilizamos a água, nós são processos secos, mas o produtor rural precisa muito do que foi que você falou, é um escritório a céu aberto, né? O clima é determinante em todos os aspectos, até onde ele está terminando o ponto. Ele está terminando o ponto de colheita, e aí ele vai ter uma chuva daqui a 15 dias, ele não quer perder, mas ele precisa fazer uma calagem. Então, o que acontece? Nós temos um portfólio hoje de calcários mais finos, são os feeders, onde ele tem a disponibilização e o trabalho de neutralização dos solos de uma forma mais rápida, que é o que a gente chama de poder de neutralização e o PRNT de reação no solo. Então, isso é a primeira parte. A segunda parte que a gente trabalha, além do calcário Itaú, da nossa família de produtos de calcário, a gente também tem, para aquele produtor rural, vamos pegar como exemplo, ele não quer perder aquela chuva que vem, então ele quer semear agora, pegar essa chuva. Nós temos também a linha Calfértil, que ela pode ser aplicado pós-plantio também, ou seja, ele pode fazer a calagem e a adição de nutrientes de cálcio, óxido de cálcio e magnésio já em forma de óxidos ou hidróxidos, porque o produto reage de 28 a 40 horas, já está praticamente reagindo no solo. Então a gente tem um portfólio que consegue fazer com que aquela consultoria externa chamada São Pedro, que ajuda na parte do término da lavoura, mas ele determina o ritmo das chuvas e tudo mais, que o produtor rural consegue trabalhar numa amplitude de semanas de aplicação pré e pós mais ampla. Por isso que nós entendemos, para que o seu solo poder mais, a gente tem que ter um portfólio que se encaixe por isso que eu falei ali atrás um pouco, falando sobre o momento da lavoura. Eu já plantei, já está pós-emergente, então como é que eu faço a nutrição, adição de nutrientes? E, cara, eu tenho esse produto, que é a linha Calfértil, que é a linha de óxidos e hidróxidos, que te permite também fazer a aplicação, ter a reação e o comportamento dos solos de uma forma muito rápida, tanto na correção e na disponibilização dos nutrientes de uma forma mais rápida. Então, com isso, a gente entende que o que nós não controlamos muito, que é a parte de clima, na parte de sol e chuva, a gente consegue entregar uma tecnologia dentro de um portfólio que a gente consiga trabalhar e potencializar mais daquela lavoura, fazendo que ele se encaixe num cronograma, mesmo que possa ser invertido das fases do rito de cada cultura, tá certo? Sim, ou seja, a variabilidade de uma região para outra, ou até mesmo a variabilidade do mesmo hectare, do mesmo local. Da mesma região. Na mesma região, vocês conseguem utilizar o mesmo produto, né? Exato. Nós temos clientes no Mato Grosso que tem extensões de terras muito grandes,
que é muito interessante. Ele começa com um tempo, com uma janela bastante ampla, com bastante tranquilidade, ele vem com esse tipo de produto, aí começa plantio, estou falando 80 mil hectares, então aí ele começa, opa, vamos trocar o portfólio, eu quero um produto que dê maior velocidade agora, porque a chuva já vai entrar semana que vem, né? O que a gente brinca, né? Que o clima, sim, você conhece bastante, quer dizer, São Pedro adiantou uma chuva, eu não posso perder, então vamos terminar com um produto de maior aceleração, de maior mobilidade, então tá bom, opa, plantou, agora, aquela outra área, agora a gente vai ter que fazer com um outro produto. Então, a gente ter a solução para, né? Então, a gente tem que ter dentro do nosso portfólio de desenvolvimento, tá pronto? Não. O agro não para de se desenvolver e pedir mais. Então, esse portfólio é constante, por isso que como negócio, Vitera, a gente tem um grande desenvolvimento, a gente está colocando bastante investimentos para o futuro do agronegócio brasileiro. Vou dar um exemplo para nós. Vamos falar de oleaginosa, óleos naturais, palma, carnaúba, babaçu. Nunca se discutiu adensamento, mas o que a gente aprendeu em sítios nos últimos 15 anos, com adensamento de 250 para 800 árvores por hectare, com maior produtividade de caixas de laranja por hectare, a gente quer levar também para as novas fronteiras agrícolas, para essas culturas que eram basicamente de extrativismo natural, a gente começar a fazer com que ele possa poder mais naquele hectare ter maior número de palmeiras, maior número de geração de coquinhos, de cachos, como? Entendendo e desenvolvendo, coisa que não se utilizou, né? Então, a gente fala soja, milho, algodão e cana, é muito entendido sobre a adição de corretivos e nutrientes. Mas quando você vai, por exemplo, para a pastagem, quer dizer, tanto o confinamento para fazer o acabamento dos animais de carcaça, quanto a reforma e quanto desenvolvimento de áreas de pastagem, hoje nós temos grande sucesso. Nós temos lá no Pará, no Tocantins e no Mato Grosso, grandes clientes que são exclusivamente de pastagem, mas está colocando mais animais por hectare. Então, o que acontece com isso? A gente tratando melhor todas as nossas áreas de abertura de forma responsável e tirando o máximo dela, a gente tem a consciência de produzir mais, ter mais animais por hectare e ter toda essa contribuição para o ecossistema que você falou sobre águas, né, que é o grande desafio. O Brasil tem a maior capacidade hídrica do mundo, sim, mas ela tem que ter a capacidade hídrica no momento certo, no local certo e na quantidade certa, que a gente sabe também que água demais também, infelizmente, é algo que a gente não controla e pode acontecer, e aí tem um desafio maior para o agricultor na próxima lavoura. Sim, tem algumas ações que o homem até pode controlar, né, com relação a manejo de solo, genotipos de culturas, mas o clima ninguém, assim, tem como agir, né, por si só, não tem ação. Mas dentro dessa produtividade agrícola e essa interação toda com o meio ambiente, eu queria saber de vocês, hoje, quais são as principais áreas brasileiras que já utilizam desse calcário, dessa mistura de calcário e gesso? Cita pra gente alguns exemplos bacanas de produtores que já utilizam e que estão trazendo resultados de melhora na qualidade e na produtividade. Perfeito. Bom, vamos separar o Brasil em tempos agrícolas, né? Se a gente pegar a velha agricultura, o Rio Grande do Sul usa menos, porque lá, principalmente o arroz, ele não se usa muito corretivo de solos, mas existe a adição de cálcio e magnésio, principalmente para essas culturas. A Paraná e São Paulo, a gente entende que hoje aproximadamente 82% a 86% de toda a área plantada, ou toda a área agriculturável, que aí não é somente de alimentos, né, que aqui é cana, soja, milho, algodão, amendoim, trigo, não tem algodão aqui, mas café, citros tem, mas também o reflorestamento, também existe adição desses produtos. Então, o reflorestamento, seja tanto para celulose como para combustível térmico, a gente tem entendimento que está chegando no máximo de reconhecimento da necessidade de utilização. Então, o momento dessas culturas é diferente das novas fronteiras agrícolas. Por exemplo, o mercado de citros, dos 3 maiores produtores do Brasil e do mundo, que são os 3 maiores do mundo, né, eles já passaram da fase inicial de usar corretivo por corretivo, calcário por calcário para calcário, que a gente fala por pontos de PRNT, por pontos de neutralização, e nesse ano, basicamente, 70% dos grandes pomares vão também utilizar o quê?
em forma de, que a gente chama a nossa linha Calfértil, que é óxidos e hidróxidos. Então eles vão usar produtos de maior aceleração. Alguns vão usar a linha de misturas, porque eles também usam gesso, eles fazem a gessagem, então em vez de fazer uma calagem e uma gessagem, estão fazendo através da mistura a maior disponibilização. Então a gente entende que isso veio para ficar, a gente começa esse projeto há 3 anos atrás, de uma forma muito responsável, com estudos agronômicos, registro, regulamentação, tanto do processo industrial como certificação dos nossos produtos, dentro da Votorantim Cimentos, dentro da Viterra, ou seja, todos, com toda a regulação que é extremamente, e toda essa advocacy que a gente tem de responsabilidade. Para quê? Para a gente entregar um produto de forma conhecida por nós, não, e reconhecida pelos produtores rurais. Então a gente veio, a ideia era a gente ampliou o desenvolvimento, era uma fábrica ano passado, a gente já colocou 3 para esse ano e queremos mais, mas mais do que 3 de Optimix, a gente tem as 3 linhas de produtos aqui para essa área. Quando a gente vai para a nova fronteira agrícola brasileira, do centro do Brasil, quer dizer, o Tocantins, o Pará, lá o desafio ainda é de formação. Formação do perfil de solo, a capacidade, a nutrição, a fertilidade desse solo. Então tem áreas de abertura com grandes dosagens, mas o mais importante, como são grandes produtores e de forma muito responsável, eles estão entendendo qual é o desafio daqueles solos. Então lá a gente já entrou com os 3 produtos, dependendo do momento de cultura de cada um, qual é o desafio de cada um. Então a gente tem bastante desenvolvimento e crescimento nos calcários, que a gente chama de confinais, e os fillers, tem os calcários rápidos, que a gente vai chamar de óxidos e hidróxidos, com grande crescimento, quer dizer, o perfil de crescimento do consumo dos produtos que a gente chama de misturados, que são as misturas Optimix, e dos óxidos e hidróxidos são a linha Calfértil, o crescimento é muito maior porque assim, o mercado está pedindo muito mais para nós acelerarmos esse portfólio, além do portfólio e crescimento do consumo de corretivos de solos e nutrientes de calcário. Ô Laércio, a agroindústria brasileira hoje, ela não pensa só em eficiência mas em tecnologia, mas ela pensa também em sustentabilidade. E eu queria saber como que vocês trabalham as melhores embalagens, o controle dessas embalagens chegando ao campo, a rastreabilidade desse produto, se vocês trabalham, como que é porque assim, você lidar com o produtor rural e com relação ao produto, isso vai um pouco mais além, a gente fala um pouco da sustentabilidade, da preocupação com as embalagens chegando ao campo, a destinação dessas embalagens. Como que vocês trabalham essa questão com relação ao meio ambiente e sustentabilidade com os seus produtos? Perfeito. Bom, primeira coisa, acho que é muito importante trazer o que você falou um pouco do histórico. Eu participei da formação da Andaf lá atrás, em 99, 2000, que era toda aquela parte da rastreabilidade, né, como eu trabalhava com defensivos agrícolas. Eu tenho a grande satisfação em dizer o seguinte: nossos produtos são produtos contribuintes para o meio ambiente e eles não há uma forma de ele ter uma embalagem que ele tenha que ser... Bom, primeiro, a gente tem um grande volume, a gente tem 90% do volume em granéis. Ou seja, o que a gente faz de forma responsável para o meio ambiente? A grande movimentação dos nossos produtos, como a Votorantim Cimentos é uma grande empresa de movimentação, vou chamar de logística em todos os negócios, a gente trabalha sempre com a logística de entrega maximizada. De que forma? Esse açúcar está indo para o Porto de Santos, passa por essa nossa fábrica, ou seja, muito frete e retorno. Nós estamos falando que 80% da nossa movimentação é frete e retorno da logística agrícola brasileira, seja do grão indo para um terminal ou para uma centralizadora de grãos, seja do açúcar indo para um porto ou indo para uma usina ou voltando de uma usina. Então, essa é a primeira coisa. A segunda, a gente trabalha muito nessa parte de sustentabilidade de produtos de ação responsável. É uma grande satisfação trabalhar no setor agrícola agora na Viterra, sabendo que o calcário não é um produto que vai ser aplicado, o óxidos e o Optimix, por alguns anos e vai gerar certa resistência. São produtos contribuintes para a agricultura, hoje e sempre. Então, é um produto que veio para ficar e continuar. Do outro lado, nós temos produtos ensacados? Nós temos produtos ensacados, sem dúvida.
principalmente para o setor de HF, hortifruti, flores ornamentais, para café, mas a Votorantim ela usa embalagens à base de papel, que é o mais importante, é um pouco mais desafiador para nós, mas é a forma mais responsável para o meio ambiente. Então, a gente não, como Viter, todos os produtos da Viter, e é uma responsabilidade que eu tenho, que é certificar que o nosso portfólio, não vou chamar ele de selo verde, mas ele tem uma proposta de ser responsável na extração e maximização dos recursos naturais, no processamento. Por exemplo, nossos tratamentos térmicos dos produtos Viter é 100% de uso de combustíveis verdes. A gente não usa combustível fóssil. Então, a gente tem todo um carbon footprint controlado, que é a emissão de carbono e o controlado de pegada de carbono dentro da Votorantim Cimentos. Então, todo o portfólio está focado dessa forma para a Viter. Muito importante a gente olhar isso e a gente ser contribuinte para a agricultura. Eu queria, Laércio, que você contasse um pouco para a gente sobre o que vocês estão pensando para o segundo semestre de 2020 em relação aos seus produtos e a tecnologia empregada hoje na Votorantim, já em relação a insumos agrícolas. Perfeito. Bom, como o mercado está tendo muita gratificação de estar aceitando bem esse portfólio desenvolvido para essa safra 2020-2021, a gente está buscando acelerar mais a nossa disponibilidade dos materiais para todas as regiões do Brasil. Então, a gente vem com o desenvolvimento para o próximo ano, ter mais linhas disponíveis em todas as regiões brasileiras. A gente vem acelerando isso o máximo que a gente pode, mas principalmente de uma forma muito responsável, sustentável e regulatória. Quer dizer, nós respeitamos esse momento que está o Brasil hoje, e a gente sabe que todo o desenvolvimento do portfólio termina com a parte regulatória e responsável, que a gente trabalha com todo o setor do agronegócio, desde de governamental, ambiental, até as aplicações de produtos, mas a gente está conseguindo da velocidade que a gente quer. Nós queremos mais, podemos mais, faremos mais e seguimos olhando cada vez mais próximo do agronegócio. Eu imaginava estar 10 passos mais próximo, focado no agronegócio com a Viter. Quando eu olhei agora, nós aceleramos nesses 3 meses aqui quase 25 passos, ou seja, 2,5 vezes, ou seja, a gente está muito mais próximo do produtor rural, e o mais satisfatório agora nesse momento, que o produtor rural também está buscando mais a gente para conhecer mais esse potencial, e a gente está conseguindo atender de uma forma muito satisfatória. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem especificamente para o produtor rural. Bom, acho que o mais importante, como a gente fala, o agro não para, com todo esse desafio nesse momento, seja da pandemia que está passando, a gente está passando de forma responsável, eu acho que o agro está de parabéns, o setor agrícola, pois a gente tem uma responsabilidade, sabemos nossa responsabilidade, todos os produtores rurais, todos os fornecedores de insumos, e eu acho que o momento para esse ano desafiador foi que eu vejo o produtor rural querendo buscar formas de não parar e acelerar para contribuir mais, seja para a economia brasileira, para a responsabilidade social e a responsabilidade de desenvolvimento dessa sociedade mundial que o agronegócio brasileiro tem. Então, a gente sabe que é desafiador, tem toda essa questão econômica agora, de câmbios, etc. Mas tudo isso a gente vai entender daqui 2-3 meses, aí tem que perguntar para os especialistas de economia que direcionamento vai ter, mas o Brasil, como você falou do milho agora, é um grande exemplo. A gente precisa produzir mais animais de suínos, de aves, carne bovina, tudo isso precisa de alimentos para a gente alimentar e diversificar. Então, a aceleração de transformação para atender as necessidades, o agronegócio brasileiro, que é uma referência mundial, está demonstrando para o nosso Brasil o quão desenvolvido e quão comprometido o setor agrícola de todos os produtores rurais eles são. Então, cabe aqui o meu reconhecimento em nome da Votorantim Cimentos e toda a minha equipe, que saber que o produtor rural está de parabéns da forma como está tratando esse momento desafiador do Brasil desse ano de 2020. Laércio, olha, foi um prazer receber você aqui no Agrotal, que eu acho que a gente, se deixar, a gente continua, porque tem muito assunto para falar de agronegócio, na verdade, é tão gostoso falar sobre esse assunto, e a gente... Um prazer.
É um prazer ficar falando do agro brasileiro e um orgulho para nós brasileiros também. Então eu quero parabenizar o trabalho de vocês como grandes fornecedores de insumos agrícolas para o país, desejar boa sorte nesse novo projeto, e o Agrotalk está aqui sempre para semear conhecimento e trazer novidades para o produtor rural brasileiro. E agradeço mais uma vez a sua participação. Muito obrigado, Votorantim Mendes e o negócio Vitera aqui dentro. Estamos sempre à disposição quando vocês precisarem da gente, e é sempre um prazer falar com vocês. Eu vejo você numa próxima entrevista, Laércio. Até mais. Até mais, até logo.